Esta não é a primeira vez e talvez não seja a última que altos funcionários da Europa alertam sobre esse cenário assustador. Um cenário de uma grande guerra prestes a estourar entre a Rússia e a OTAN. Hoje em dia, todos os relatórios internacionais falam sobre a iminência desse conflito militar a ponto de hoje ser considerado algo praticamente certo. Então, a única coisa que parece ainda não estar clara é o quê? E quando será essa guerra? Hoje, o presidente francês Macron anunciou um acordo histórico com a Ucrânia, um acordo que talvez confirme que essa guerra está realmente prestes a acontecer. Além disso, o ministro da Defesa da Alemanha fez uma declaração dizendo que as estimativas mais recentes indicam que talvez estejamos prestes a testemunhar o próximo verão será o último em que a Europa viverá em paz. A Rússia disse que nenhum russo apoia o cenário de guerra com a OTAN, mas também afirmou que, se essa guerra começar, haverá uma resposta decisiva. Na Polônia, houve uma explosão atingiu uma ferrovia que leva à Ucrânia, e hoje os poloneses estão acusando a Rússia. Hoje, vemos um navio de carga turco sendo atingido por um ataque aéreo, vemos isso no Reino Unido. Eles admitem que a OTAN está em guerra. Contra os russos, essa guerra pode evoluir para um conflito nuclear. Ao mesmo tempo, grandes potências como América, Rússia e China iniciaram o conflito da terceira era nuclear. O importante é que todos os acontecimentos, todos os indicadores confirmam que estamos realmente entrando em uma fase sem retorno. O que está acontecendo exatamente? Vamos revelar isso hoje. Acompanhem! Prezados espectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião. Para começar, o nosso tema de hoje inicia após este acordo histórico que foi assinado pelo presidente francês Macron e pelo presidente ucraniano Zelensky. Um acordo pelo qual a Ucrânia receberá 100 caças Rafale F-4 de fabricação francesa, além de vários sistemas de defesa aérea Sol-Air Moyenne Portée Contra-T e, em seguida, mísseis Ar-Ar. Além de tudo isso, o acordo fala sobre o lançamento de projetos conjuntos para a produção e fabricação de drones. Aqui, todos devem prestar atenção ao fato de que, enquanto esses ataques russos contra a Ucrânia aumentam significativamente, as forças russas avançam e conquistas muito importantes estão acontecendo no campo de batalha. Quando muitos sistemas de defesa aérea na Ucrânia foram destruídos após apenas uma semana. Após a entrega desses sistemas, o presidente ucraniano visitou a França. Isso talvez faça todos se perguntarem algo um tanto estranho, mas o mais estranho de tudo isso é o quê? O quê? É que esse acordo, ou esse tratado que Zelensky trouxe da França, é um acordo meio estranho, porque quando acompanhamos essa notícia superficialmente, vemos que Zelensky conseguiu um acordo muito forte. Estamos falando dos caças Rafale F-4, ou seja, a versão mais recente desses aviões franceses, aviões muito avançados, com tecnologias e radares modernos. Então alguns vão perguntar, como assim? Para a França, expor com tanto orgulho o melhor da sua indústria militar nesse teste contra os russos? Para ficar vulnerável à invasão, vulnerável ao controle por parte da Rússia? Quer dizer, como ela não testaria suas mais recentes tecnologias militares? Vulnerável a ser testada pelos russos? Isso é possível? Na verdade, a novidade aqui, neste acordo sobre a entrega dos aviões Rafale, foi com a chegada do ano 2035, ou seja, daqui a 10 anos. Isso gera várias perguntas. Qual o segredo e o objetivo de Macron com esse acordo? Por que Zelensky está fazendo esse acordo?
E, francamente, ele está em uma situação lamentável. Ele precisa de armas hoje, precisa delas agora, não depois. 10 anos. Há apenas alguns dias, houve uma promessa francesa de entregar aviões Mirage, aviões velhos, aviões ultrapassados. Já falamos sobre eles em episódios anteriores. Hoje, fala-se de aviões avançados, mas que só serão entregues em 2035, daqui a 10 anos. Então, todos devem perceber que a divisão do bolo da Ucrânia já começou agora, antes do colapso total desse país, antes do início da Grande Guerra. Porque a primeira coisa que todos precisam saber é que esse acordo não é um acordo final, é apenas uma declaração de intenções. Isso não é um pedido imediato para comprar esses aviões, é apenas uma declaração de intenções. A França está enviando uma mensagem de que apoia a Ucrânia politicamente, mas na prática ela vai observar como as coisas vão se desenrolar. Será que a Ucrânia vai colapsar? Será que vai começar uma grande guerra ou o quê? Se formos totalmente sinceros, este é apenas um acordo que garante à França o controle sobre parte dos ativos russos congelados dentro da União Europeia. O único beneficiário desse acordo é a França. Por quê? Porque isso fortalece suas indústrias militares, promove-as na mídia, dizendo que são requisitadas, que estão sendo vendidas mundialmente hoje, que participam de conflitos e guerras, e assim por diante. Até a forma de assinatura do acordo foi ao estilo americano. Aconteceu em um dos aeroportos militares. E ao fundo de Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky, havia aviões parados, aviões e mísseis franceses, drones e assim por diante. Ou seja, a França tenta se mostrar um pouco de suas tecnologias militares e assim por diante, e também gosta de aparecer como líder militar da Europa. E ao mesmo tempo, ela garante que faz parte desse bolo de que tanto se fala hoje, que são os ativos russos congelados dentro da União Europeia. Os europeus hoje têm a intenção de dividir esse bolo entre eles, ou seja, há mais de 200 bilhões de euros congelados dentro da União Europeia. Dinheiro russo que agora eles querem controlar, sob o pretexto de que será direcionado para apoiar a Ucrânia militarmente. Então a França agora está tentando garantir uma parte desse bolo, caso realmente esses fundos russos sejam usados, e é por isso que ela fez esse acordo. A França sabe muito bem que a Ucrânia vai colapsar em breve, não vai aguentar até receber os caças Rafale em 2035 ou mesmo até 2030. Então, o dinheiro dos Rafale vai para a França, talvez em semanas ou meses a partir de agora, mas depois disso a Ucrânia vai colapsar. Não haverá nenhum impacto real desse acordo e o dinheiro vai ficar com a França. A França sabe muito bem que a grande guerra está se aproximando e será a própria França que vai precisar desse número de aviões. Não pode vender essa quantidade para outros países. Hoje, os europeus estão buscando mais de armas. Hoje, o ministro da Defesa alemão chamado Boris Pistorius fez uma declaração muito séria, dizendo que a guerra contra os russos pode estar mais próxima do que imaginamos. Ele disse que a Alemanha sempre afirmou que essa guerra seria no ano de 2029, ele disse isso. Outros dizem que será no ano de 2028, ele também disse. Enquanto há também quem diga hoje que este verão, este próximo verão, será o último verão que a Europa viverá em paz. Ou seja, logo depois dele, começará a centelha da Grande Guerra. Uma declaração muito séria vem de um oficial militar alemão. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, respondeu a essas declarações alemãs, dizendo que essas declarações refletem exatamente o lado agressor aqui também. O porta-voz do Kremlin russo, Dmitry Peskov, disse que hoje não há ninguém na Rússia que apoie a guerra contra a OTAN nessa albança. Mas se essa guerra começar,
haverá uma resposta decisiva, haverá medidas para garantir a segurança e os interesses russos. Também houve uma declaração hoje, feita pelo comissário de Defesa da União Europeia, e essa declaração foi à margem de uma conferência internacional que está sendo realizada hoje e amanhã, essa conferência sobre defesa no seu país. Então, o que ele disse? Também, ele disse que a Rússia vai testar a OTAN nos próximos 2 anos, disse que a Rússia vai atacar um dos países do seu país, e disse que esses alertas vieram de todos os serviços de inteligência da Europa, da inteligência alemã, da inteligência holandesa, finlandesa, dinamarquesa e outros. Todos confirmaram que a Rússia vai atacar um dos países, seu país em breve, e disse que é preciso aproveitar essa guerra na Ucrânia e que é preciso se preparar para essa guerra, para esse teste e assim por diante. O que mais me chamou a atenção no discurso do responsável pelos assuntos de defesa da União Europeia foi que ele admitiu que o exército russo se tornou mais forte depois de travar essa guerra. Na Ucrânia, esse exército não foi desgastado como estava planejado, mas hoje se tornou forte, com experiência de campo. Muito importante, hoje ele desenvolveu suas capacidades de forma impressionante. No que diz respeito às armas de drones, por exemplo, no que diz respeito aos mísseis supersônicos e assim por diante. Guerras eletrônicas e cibernéticas. E assim por diante, a Rússia entrou em uma guerra da qual se beneficiou muito. Enquanto os europeus não fizeram nenhum avanço nessas armas ou qualquer experiência, especialmente falando sobre as armas de drones, que hoje em dia se tornaram a arma da época. A Europa, de fato, ainda está atrasada militarmente. Isso é um fato que todos devem perceber. Há uma declaração do presidente da Comissão de Defesa no Parlamento russo que também disse algo muito importante. Ele disse que os europeus sabem muito bem que vão perder. Essa guerra na Ucrânia, ele disse, é por isso que eles inventam outra ameaça, de que a Rússia vai atacar um dos países da OTAN. E isso é só para justificar. Quer dizer, esse dinheiro que a Europa perdeu ao apoiar a Ucrânia, que é claro, é dinheiro do contribuinte, e isso é realmente verdade, mas não é só isso. Eles agora realmente estão inventando esses cenários para justificar esse dinheiro que foi perdido nessa guerra, e estão inventando isso. Para desviar a atenção dos problemas internos, muitos países europeus, como França, Alemanha e Reino Unido, inventam essas histórias para encobrir os recentes escândalos de corrupção na Ucrânia. Isso é um fato, mas eles também inventam esses cenários, porque há na Europa outros grupos que realmente querem chegar a esses cenários, que realmente querem provocar uma grande guerra na Europa. Houve também uma declaração muito importante hoje do ex-chefe da Marinha Britânica, que disse que a OTAN realmente está hoje em... Ele disse que a grande guerra agora está em andamento, mas essa guerra pode evoluir para uma guerra nuclear. Esse é o diferencial. A guerra agora está acontecendo entre a Rússia e a OTAN, mas sobre o território ucraniano. Mas essa guerra pode se espalhar para outros países e também pode evoluir para se tornar uma guerra nuclear. Ontem houve uma explosão na Polônia, ocorreu uma explosão em uma linha ferroviária que liga a Polônia à Ucrânia. Essa linha é usada para enviar suprimentos alimentares e militares para a Ucrânia. O que dizem hoje? Na Polônia, afirmam que a Rússia está por trás disso. Essa explosão? Hoje também um navio de carga turco, que estava perto da região de Odessa, na Ucrânia, foi atacado por uma fonte desconhecida, o que resultou no incêndio desse navio. Quer dizer, esses são eventos que podem ser usados como pretexto para iniciar essa grande guerra contra os russos? Curioso é, a Europa está mesmo pronta para essa guerra? Ela era capaz de enfrentar os russos sem a intervenção dos Estados Unidos? Sem os Estados Unidos? Quer dizer, todos nós estamos falando, nos últimos dias, todos nós estamos falando sobre drones invadindo o espaço aéreo polonês.
Todos nós estamos falando sobre drones desconhecidos entrando em aeroportos belgas e aeroportos europeus, entre outras coisas. Hoje, começamos a falar sobre explosões, ou seja, prestem bem atenção, a situação evoluiu. Talvez estejamos entrando em uma guerra de desgaste não declarada. Talvez estejamos entrando em uma fase de provocações perigosas, das quais não se pode voltar atrás. Isso pode causar uma guerra maior e expandir o conflito, tornando a situação muito perigosa. Isso sem esquecer que hoje já começou uma corrida armamentista. Uma nova corrida nuclear que Trump anunciou oficialmente, mas essa guerra começou antes do discurso de Trump. Hoje, estamos vivendo a terceira era nuclear, ou seja, essas três grandes potências, Rússia, Estados Unidos e China, entraram agora em uma fase de competição nuclear, uma corrida armamentista nuclear. Todas elas começaram a planejar novos testes nucleares e também a planejar o envio de armas nucleares para vários outros países. Ou seja, há quem planeje que essas armas sejam direcionadas contra os russos, há quem planeje que sejam direcionadas contra os Estados Unidos e assim por diante, ou seja, próximas a eles em regiões próximas. Resumindo, os acontecimentos atuais são muito semelhantes aos que antecederam a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Isso nos faz sentir mais próximos do que nunca dessa guerra. Agora fica a pergunta: quando essa guerra vai começar? Quando será o momento dessa guerra? Claro! E como será a verdadeira defesa? Responda para nós nos comentários abaixo deste vídeo. E não se esqueça de se inscrever neste canal, clique no botão de curtir.